O Brasil é o único país onde se ensina cada vez menos em nome de uma educação cada vez mais inclusiva. O aluno não lê, não escreve, não soma 2 com 2, mas sai da escola com uma identidade fluida, 3 palavras em Yorubá e um ódio irreal do tio do churrasco. A mediocridade e a burrice são o fim último da educação brasileira. E se você chiar, vai ser acusado de fascista e outros istas aí, ainda mais sórdidos. Antigamente o professor dava bronca por erro de português. Hoje ele pede desculpa por errar o pronome do aluno. Platão queria formar filósofos reis. Aristóteles buscava virtude. Chacrin avisava que quem não comunica se trumbica. E Nair Belo dava risada. No Brasil de hoje ninguém se entende, ninguém aprende, mas todo mundo joga no tigrinho e dança até o chão. Olha que beleza. É o país dos nossos sonhos. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Para falar sobre esta maravilha de país, estamos aqui com um grande expert em educação, que já teve até um cursinho preparatório de cadetes do Exército, Arthur Machado. Porque ele teve um cursinho mesmo. Cara, escolha cursinho, boa, uma não, escola. não. Uma escola. Começou com o cursinho, mas virou uma escola grande, pô. Escolha boa, minha escola. Que deu, os caras Vamos falar entraram sobre lá e isso. chegaram Calma, choque, deixa eu só tô deu- preparando, só tô caótico. molhando. Só tô colocando os ingredientes dentro da panela. Desse imenso cadeirão que é Esse caldeirão esse que é esse quinto elemento. Que hoje desfalcado, inclusive, vocês vão ver aí. Estou aqui do meu lado esquerdo com uma entidade do ensino nacional, como que se chama? Lucas Honorato. Curupira. Ah, não. Curupira. Do meu lado Nem a direito entidade também Curupira. um CDF de carteirinha, Opa, que isso é estudou verdade. muito, né? E eu, assim, se tem alguma coisa que eu posso falar a favor de mim, sobre a educação brasileira, é que eu fui um péssimo aluno. Então, eu tenho propriedade para falar do que é a educação brasileira. É verdade. Não é isso? Então vamos lá, começar. Infelizmente hoje sem o Luigi, que arruma desculpa para tudo, né? Teve hoje, o que aconteceu? Não, tadinho. Teve um probleminha. Teve um probleminha. Aliás, pedimos orações para Nicola Rádio, que é o sogro dele que é o está sogro dele. internado, então não pode quem vir. puder rezar por ele, nós agradecemos. Por isso que ele não está aqui conosco, a voz da sabedoria. Vamos lá. Vamos lá. E aí, educação? E aí, é para discutir o quê? Para discutir o novo Plano Nacional de Educação. Nacional de Educação. Né? Alguém leu o Plano Nacional de Educação? Eu dei uma bisoiada lá, fiz uns 2 textos que eu preciso gravar depois, que é um negócio meio assustador, né? É tudo inclusivo. É tudo inclusive. Não tem nada assim, não se fala de português, matemática, química, física, Não, OSPB, mas tem linguagens inclusivas, identidades não sei o quê, não raciais, tem um monte de coisa assim. Muito Porque o interessante. Brasil não tem problema com isso. É verdade. todo Não mundo sabe tem. fazer matemática. Não, O Brasil já nasce pronto. Já faz 10 anos que o número de analfabetos, de pessoas que não conseguem diferenciar fato de opinião, ler um artigo de jornal Direito, relacionar estatística com texto, é tipo 80%, se não mais. Sim. Já faz quase 10 anos aí que o Brasil fica lá no PISA, nos rankings abaixo de país que passa fome. Exato. Então não tem problema. Não tem pra... Agora, 10 anos, assim, que despenca, mas isso vem de antes, né? É claro. Porque você tem juiz condenando pessoa por piada, quer dizer, não entende, não separa. Né? O que é uma linguagem de outra. De uma linguagem, de uma piada. Então você está num problema que é um pouco anterior até, né? O que vocês acham? Sim. Eu acho é pouco. Eu acho, no meu tempo de escola, eu vou te falar, eu escapei justamente por ser um mau aluno. Não, mas é feio mesmo. Porque toda a doutrinação estava pronta já. Então, eu não lembro. Eu tive já, com certeza, o primeiro colégio que eu estudei foi o Jean Piaget. Você conhece o Jean Piaget? Meu Deus do céu. O nome do colégio era Jean Piaget, lá em Santos. E então Meu eu Deus do imagino céu. que já desde cedo Esse colégio Eu devia tive- ser dos bons. eu tive... Não, era um bom colégio para os padrões, né? Que a gente já achava que era um bom colégio na época. Mas eu também não sei como eu escapei. Eu acho que eu escapei um pouco porque eu também tinha a minha educação paralela. Eu aprendi a ler um pouquinho antes da classe, da coisa, e eu lia muito Chiclete com Banana, Angeli, Mad. Laerte, Mad. Então eu acho que o que eles tentavam fazer, eu destruía com os politicamente incorretos. O humor eu acho que me salvou mesmo Não, total. de ser da idiotice, dessa coisa
Um asno. Com Não, certeza. eu comprei o bagulho todo. Eu acreditei. Você foi mesmo, o Hulk, né? Você acreditou. Eu acreditei e fui embora. Aí eu eventualmente falei, rapaz, tá errado, né? e saí daquilo ali. Não demorou muito. E você, Arthur, como é que foi a sua vida escolar? Minha primeira vez? Olha só, a minha história educacional é engraçada, né? Porque eu comecei, na verdade, eu estudei durante anos no Colégio Santo Agostinho. Olha E lá. Igual o obviamente- Raya Santos. Olha aí. Igual você e o Raya Santos. Ryan Santos. Não faço nem ideia. Graças a Deus eu não sei quem é Arranha Santos, mas eu sei que é Santo Agostinho. Foi uma educação Mas eu- boa, aparentemente, então. Não, pois é, aí tá. Pelo menos com as prioridades corretas. Né? Mas é engraçado que eu me toquei que ela é boa, que ela era boa depois. Né? Só aumentar aqui o meu som. Que ela era boa, eu me toquei que ela era boa depois, porque eu estudei Santo Agostinho, no final, mais ou menos, do Santo Agostinho, eu não queria, não estava gostando, e eu fui fazer impacto, porque eu queria fazer a escola naval, preparatória dos cadetes e tal, e fui para lá, mudei de colégio. Anos depois, eu me toquei conversando com um grande professor, já na PUC, quando eu estava fazendo engenharia, e eu parei para ficar falando mal do colégio, né? Falando mal do colégio, não sei o que, mal do colégio. Falava assim, pô, é a escola tradicional, não funcionou para nada, não sei o que, parará. Aí no final ele virou e falou assim, mas você tem base? Eu falei, cara, acho que tenho. Ele falou, bom, a educação era boa, né? Porque ela não estava lá para te agradar, ela estava para te preparar. Então, você sem querer ser preparado, você conseguiu. Então eu tive uma epifania de, primeiro, como todo bom rebelde cristão, né, antes de voltar à minha conversão, era achar que aquilo aí era um horror. Então, eu fui extremamente contra, inclusive, a educação do Santo Agostinho durante muito tempo. Depois eu percebi que ela era correta. É curioso, porque, por exemplo, o meu primário, ele foi muito bom. Foi muito bom, porque é isso que você falou. Por exemplo, escrevo direito, eu sei Interpretar texto, matemática. justamente porque, cara, a parte do primário era muito assim, era tudo repetição, não tinha nada dessas frescuras de o aluno resolve as coisas, não, era ditado, Sim. era separação de sílaba, exaustivamente, caligrafia, era um exaustivo. Sim, tive também. Quando começa o colegial, aí entram aquelas matérias já mais, entendeu? OSPB... Não, a SPB era legal até. mais ou menos, já era tudo porque era resquício da ditadura militar, os professores já eram todos era um SPB mais PSDBista educação do que moral milico, né? e cívica, Silvia. né? E Silva. Educação moral e Silva. Hoje bem Brasil. é educação Silva. moral e silvícola, né? Silvícola. Mas era isso, aí começa a ter essas matérias, meio a história também já começa. Antigamente você tinha uma coisa muito mais voltada para esse negócio da repetição, que é o método que os chinesinhos usam, né? Todo mundo, o mundo oriental usa. Paulada, repetição. Escreve 30 vezes. Eu lembro de errar, você erra um negócio no ditado, você tinha que escrever 10 vezes, né, para firmar aquilo na tua cabeça. Aquilo que o Pierluigi Piazzi fala do imprint, né? Você está numa idade, até os 10 anos que seu córtex está se formando, aquilo que você imprime naquela fase vai ficar para sempre. Sempre, cara. E se você não der isso ao aluno, é um crime contra ele. Porque ele vai ter que fazer malabarismos cerebrais, mentais, para poder conseguir organizar isso e sair desse limbo. E você vê que é isso mesmo, né? Porque tem umas 2 ou 3 palavras que até hoje... eu sei o certo, mas na hora eu tenho que pensar. Porque foram essas que eu não... Não, eu sei. Mas eu vejo pelas que eu sei. As que eu não preciso pensar são a maioria. Porque a gente teve essa coisa de... Você errava, você repetia e não sei o quê. Mas, independente disso, você falou uma coisa, a gente pegou bem a transição, né? Porque, assim, tem uma coisa anterior, né? Essa coisa de Unesco. Aí o Arthur pode falar 2 horas sobre isso, que é lá antes, começo do século XX já, 1900 e pouco. Mas a gente pegou apesar disso, a gente teve aqui uma educação, não sei se por causa, se o Brasil estava um pouco fora disso, não sei o quanto os governos, o Getúlio, os militares atrapalharam, ajudaram essa coisa, mas eu sei que quando eu era moleque, e eu vejo pelas minhas tias, meu pai, né, o pessoal dessa geração, eles tinham um conhecimento do básico, matemática, português, né, muito melhor do que a galera mais pra frente.
a geração depois da nossa. Mas a gente pegou, assim, o finalzinho do governo militar. Então eu lembro que os primeiros anos, até o colegial mesmo, era bem caretinha, tinha essa coisa de copiar, e eu lembro da época que mudou, agora vai voltar a ter filosofia. Uhum. Agora vai... Só que essa filosofia é uma pegadinha, porque eu acho do cacete se tiver filosofia na escola, se tiver filosofia de verdade. Mas o que tem, pelo menos as minhas aulas de filosofia, assim como as aulas de religião, eu também estudei num colégio católico, era o Stella Maris, lá em Santos. Era um colégio de freira, inclusive a minha mãe estudou lá, era só de menina, depois eu entrei, aí eles falaram, não, então deixa os meninos também. Não, mentira, foi antes. Na minha época já era misto, mas eu ainda nasci num tempo, a minha prima estudou num colégio só de menina, que era o colégio aqui em São Paulo tinha o Meninópolis e o Beatíssima, que ficavam, era só menina. Era menina, Beatíssima menina e Meninópolis. São José lá em Santos. Lá em Santos era só de menina. Uhum. E aí, quando mudou a aula de filosofia, por exemplo, foram as professoras que eram. Não é que eles falavam de política. Elas falavam do PT, era o PT e faziam campanha aberta, já em 1995, 96, isso o que mais? Já tinha a aula de geografia, já não era também geografia, era muito mais geopolítica e também aula de comunismo, basicamente. Foi a minha professora de geografia dessa época que falou, não, o Mao Tse Tung, ele matou muita gente, mas foi por uma boa causa, né? Tipo assim... matou milhões. Aliás, foi esse dia que eu descobri que tinha coisa errada no comunismo. Eu tinha uns 16 anos. Quando ela falou assim, não, ele matou milhões. Eu falei, caraca, matou milhões, que filho da... Ela falou, não, mas olha, também foi por uma causa maior. Eu falei, pô, é meio estranho isso. Sim. Aí eu comecei a largar o negócio de ser comunista. Mas só para separar uma coisa, a gente teve uma educação boa, porque na nossa época a procura por emprego, o diferencial era ter bom português, mas não é que era uma educação. Não tinha identitarismo nenhum. Não, e não é que era uma educação do cara. Não, porque isso aí é o que você falou da Unesco, você vem do John Dewey, que é aquela coisa, a educação em massa você vai ter que rebaixar. Não tem jeito. Só que na nossa época o rebaixamento era um rebaixamento meio técnico, né? Você cria os caras lá para fazer as operações meio normais, não precisa pensar muito, né? E aí o cara vai para o mercado de trabalho e vai ser um peão, um parafuso na engrenagem. Não era para também uma educação de formar almas, aquela coisa de formar Santo Tomás de Aquino. O espírito, isso aí é uma coisa que dá... Porra. Os pressupostos, né? Que é aquela coisa que a gente vive falando, porque esse PNE, ele é como assim, na minha visão, pelo menos, ele é meio irrelevante. Porque, no final das contas, o que conta é quem tá lá na ponta e vai aplicar. Né? Não sei. Porque mesmo quando não tinha isso, veja, tinha educação moral e cívica, mas o professor que estava lá é progressista. Então, tanto faz. O Arthur vai rebater. E tem a questão dos pressupostos, que eu acho que são anteriores a isso, que já estão viciados. Então, mesmo que não seja progressista, seja a educação para formar um cidadão, educação para formar um sujeito que vai apertar um parafuso. A coisa já vai dar errado porque os pressupostos estão errados, independente do coisa. Mas diga, Arthur. Olha só, não é que eu discordo, eu entendo o que você falou, que quem vai aplicar faz a diferença, que se o professor for comunista, ele vai pegar a moral cívica, mesmo tendo um bom currículo, e vai, entendeu? Mas veja só, isso é parcial verdade, e vou te falar por quê. Porque, por exemplo, às vezes você tem hoje professores que a gente tem, e talvez, eu digo isso até pela escola que eu tive mesmo, não que eu tinha a escola que eu que me formou, a escola que eu fui dono. Você tinha professores que não eram comunistas. A gente tem muito esse rótulo, que faz parte da propaganda da direita, obviamente tentar dizer, olha, todo professor hoje em dia é comunista, marxista, não sei o quê. E nem todos são. Nem todos são mesmo. E muitas vezes você pega um professor hoje que não é comuna, mas ele pega aquele currículo, ele olha e fala, cara, isso aqui tudo é um modelo progressista, entende? Então, você tem a parcial razão quando você fala, pô, é óbvio que não é bom, o ideal. Você tem um currículo de verdade com um professor de verdade. Né? Agora, se tiver que escolher entre um currículo de verdade e um professor, óbvio, quer dizer, um currículo de verdade com um professor mais à esquerda, e um currículo totalmente à esquerda, um professor mais à direita, eu diria que o currículo ele ainda exerce uma direção. Uma direção maior,
entendeu? Mesmo do que às vezes, vou apanhar muito na rede por causa disso, mas vou falar do que às vezes o professor, entende? Porque é muito contaminado, o cara, veja só, você está pensando num aluno que o professor diz, não é bem assim, mas o aluno ainda pensa, cara, que é meio cultural no Brasil. O que vai cair na prova? Então ele acaba sendo massacrado pela prova, e nem sempre ele vai ouvir o professor, entendeu? O professor é que nem quase que um grande pregador, ele converte 2 ou 3, entendeu? Sim. Tem sementes que ele joga aí que vão florescer lá na frente, ele não consegue converter os 60 na sala de aula, entende? Até porque o professor não é uma figura muito querida em geral, né, por alunos. Hoje em dia, menos hoje eles estão ainda. cansados, hoje eles estão muito cansados, cara. O professor hoje ele está exausto, ele é desrespeitado, porque o próprio papel dele, veja, o marxismo ele foi fazendo essa maldade. Se você fosse fazer um resumão rápido aqui da história da educação brasileira, eu acho que nós fomos salvos, em alguns momentos, pela teimosia de alguns. Então, por exemplo, desde o início, porque o Brasil, das antigas, digamos assim, falava bem português, a ponto de você ter um Cartola, a ponto de você ter... Sim. Mesmo o cara que morava na favela, eu não tenho dúvida nenhuma que isso se deve a uma teimosia lá atrás dos jesuítas, da igreja, que queriam alfabetizar e tinham um nível de exigência muito grande. Houve essa tentativa de rompimento várias vezes, como até hoje existe, de romper com o ensino formado pelos jesuítas, pelos métodos, né, pelo método dos jesuítas, sempre teve essa vontade. Só que os caras insistiam. Nós também tivemos a sorte de, um determinado momento, a nossa síndrome de vira-lata, de olhar para a França, entendeu? E falar assim, a França é tudo de bom, etc. Claro que o que veio contaminado. Mas atenção, se veio contaminado, tinha veneno, mas tinha coisa boa. Então, por exemplo, eu digo sempre que o meu filho acabou de se formar no colégio francês, no Charles Lepierre. Eu brinco com ele, que às vezes ele se eu ouvir isso, ele vai ficar palco. Fala, você defende o Macron? Ele falou, nunca defendi o Macron, não sei o quê. Entendeu? Mas é óbvio que tem até pela idade, ele ainda tem um viés mais progressista, né? Agora que está começando a ter que ir para a universidade e começou a entender que tem que pagar a conta, ele começa a vir mais à direita. Sempre que alguém diz o seguinte para você vai ter que pagar a conta, o cara começa a pensar 2 vezes na política, né? De verdade. Mas é curioso, sabe por quê? Por exemplo, você vê como os franceses são FDP mesmo, né? Porque eles chegam aqui e falam, não pode ter moral cívica. Mas lá, hoje, 2026, né? Estamos em 26, né? 26? Caraca, Arthur, tá tudo bem aí? Eu esqueço. 25. Ele é 25. Então 25. O cara adiantou um ano. Ele teve moral cívica, entendeu? Ele teve moral cívica. Então ele teve geopolítica. Ele teve geopolítica no colégio. Então ele teve que escrever redação na munheca. Ele teve caligrafia, entendeu? Então tudo o que eles dizem para que nós não façamos no Brasil, eles fazem. Eles fazem. Vem contaminado com muito conceito ainda de esquerda, mas ainda tem coisas tradicionais lá que dá para você separar, fazer um processo de separação. Então, no Brasil, quando vieram os franceses, essa ideia, esse currículo ainda mais tradicional, meio que contaminado pelo iluminismo, é verdade, ainda veio, tanto que era muito comum professores do colégio de ensino básico falar francês, e falar bem francês, estudar línguas, né? As grandes obras. Então, você tinha no Stella Maris, a língua que a minha mãe aprendeu, além do português, foi o francês, ela não aprendeu inglês. No Stella Maris, aprendi inglês. Quer dizer, tentaram me ensinar o francês também, eu não aprendi porra nenhuma, mas tinha aula de francês. Mas quando eu discordo dele também, na verdade, quando eu falei que não, eu entendi agora o que você quis dizer, e é verdade mesmo, o professor conta bastante, mas é que hoje, segundo a própria Ana Maria, a gente fez um programa com ela aqui, e ela falou que assim, o professor é punido se ele falar alguma coisa fora daquilo, ele tem a obrigação... legal, não é só não é só uma obrigação moral ou então uma obrigação uma direção vai ser demitida, não, é uma obrigação legal de colocar a inclusão, que é exclusão na verdade, né? Ela até explica isso, que é tudo invertido, de colocar diversidade, de colocar essas coisas, que na verdade se o aluno fala que ele quer ler a Bíblia ali para todo mundo, ou seu próprio professor, a Bíblia
não é só apesar de ser pra gente a palavra revelada, ele é também um livro que fundou a nossa civilização. Não tem como você ignorar um livro desse. Olha, E aí, não, mas tem que ser laico e não sei o quê. Então tem muita coisa que realmente não depende do cara. do ponto de vista revolucionário mesmo, os revolucionários que arquitetaram o projeto subversivo que a gente tem na cultura, que, beleza, eu até concedo um ponto para a esquerda dizer que esse projeto não foi integrado completamente no nosso sistema educacional, institucionalmente, apesar de estar sendo agora, em grande parte, né, não foi integrado historicamente, eles eram pessoas muito cultas, e eles conheciam a cultura que eles queriam destruir. E por isso eram tão efetivos em traçar um plano de destruição, né? A partir do momento que o cara começa a descartar tudo, a gente vê a famosa queda no nível, né? que ele sempre da fala, tradição revolucionária, né? O cara lia, o Adorno ouvia Beethoven, ouvia Bach, lia Dante, na sequência os caras começaram a ler o Adorno. Agora o pessoal tá lendo a Márcia Tiburi, entendeu? Porque assim, a cabeça da avestruz, ela não enxerga lá em cima, né? Ela só Não, pior, agora o pessoal tá lendo a Márcia Tiburi pelo ChatGPT. Pelo ChatGPT, Tipo, né? faz um resumo aí pra mim. Do que a brilhante filósofa Márcia Tiburi tem a nos dizer. O pessoal tá se informando com Gabriela Prioli, Gil do Vigor. Isso Cara, aí. não tem como dar certo. Não, e é uma coisa que... desculpa, você ia falar alguma coisa, Arthur? Não, eu ia botar um negócio só falando que você falou da questão dos caras destruírem a ideologia, mas veja só, você tem que pensar que aqueles comunistas e os caras, eles tinham uma ideologia realmente, mas eles eram bem preparados. E eles queriam preparar uma sociedade que é diferente do cara hoje, eles queriam preparar uma sociedade para o comunismo mais funcional. Tá? Então, por exemplo, quando o Anísio Teixeira, eu tenho que me levar a o Anísio, mas eu acho que foi, ele pensou exatamente na hierarquização do ensino, ele falava do ensino, ele nunca falou que todo mundo, que é o grande problema que hoje inverteram isso, que a igualdade era uma igualdade de chegada. Ele queria que fosse uma igualdade de início. Claro, então ele era contra a escola pública, etc. Todo mundo aqui no mesmo lugar. E você tinha uma pirâmide, que ele pensou, uma pirâmide de acordo com o mérito. Tá? Então, até mesmo num regime que era mais à esquerda, na visão dos caras, ia chegar no topo da pirâmide aquele que desempenhasse um mérito no sistema. Veja, até nas sociedades comunistas, na China, na Rússia, né? A China a gente vê isso na internet direto, o mérito. O cara tem uma hierarquia, e o mérito, quanto mais ele contribuir para o partido, é óbvio, que é só porque a contribuição, ele dá um status e não é pago em dinheiro, né? O cara tem que virar corrupto, né? Para poder até que ele é descoberto. Mas assim, é mais uma questão de status social dentro da comuna do que financeiro. Mas eles pensaram o mérito. Isso entendeu? aí é uma então espécie de darwinismo social, né? Em que você substitui a adaptação à natureza à adaptação ao regime. Né? Aqueles que melhor se adaptam ao regime, eles sobem hierarquicamente e se reproduzem até, e etc., porque eles vão ter acesso, enfim. Pois é, que o nosso regime aqui reproduz os piores, né? Esse é o problema. Exatamente. Desde a Nova República. E esse inclusive, curioso que eu lembro na época que eu era bem libertário. Peraí, desculpa, eu queria fazer uma correção, perdão interromper, mas é porque não foi o Anísio, foi o Fernando Azevedo. Sim. Que fez da pirâmide. É bem curioso, teve uma época que eu era muito libertário e tinha aquele argumento do Hayek no Caminho da Servidão sobre a democracia, né? Sobre como ela levava, de fato, ao domínio dos piores, né? E a própria Ayn Rand falava muito sobre como nos regimes coletivistas você tinha essa questão do nivelamento por baixo. Porque se é um problema a diferenciação, isso na educação pública, né? Se é um problema na diferenciação e no destaque e no mérito do indivíduo por si só, né? Não do indivíduo que serve ao regime, então você meio que tem que criar um sistema educacional que nivele as pessoas por baixo para que elas, de fato, não tenham essa discrepância, tem essa ambição entre elas, esse tipo de destaque. Mas o ponto todo é que a gente entra nessa discussão normalmente na direita de um ponto de vista já meio viciado, né? Porque, beleza, muito está se falando sobre como, o cara vai lá e ele vai aprender ideologia de gênero, ele vai sair com a cabeça toda destruída, é verdade, vai ser uma bosta. Vai sair com a cabeça toda bagunçada, vai ser horrível. Mas a coisa costuma ser analisada do ponto de vista de
que tipo de resultado material isso vai gerar. Pô, esse cara aqui não vai sair preparado para o mercado de trabalho. Esse cara aqui não vai servir a empresa bem. Esse cara aqui não é um bom cidadão. E esses são os pressupostos, justamente, que levaram à revolução educacional, que fez com que a educação chegasse nesse ponto em que a gente está. Então, beleza, de fato, é preocupante que o cara saia da escola e ele entre, por exemplo, num emprego, desses empregos, o primeiro emprego do cara, saca? Até o cara tem lá 16, 17, vai entrar com um emprego de meio período e tal, vai trabalhar no McDonald's, e o cara não saiba seguir instrução. Pô, é verdade, as pessoas tiveram a capacidade linguística tão destruída que o cara não entende o que você fala. Pois sabe? Então, é aí que tem degraus aí, sim, né? Exato. Tipo assim, é ruim que o cara seja educado para o mercado de trabalho, mas é pior que ele seja educado para dançar funk. Sim, então exatamente. é melhor voltar um passo atrás, vai voltar. Então, que a gente o melhor mesmo é o cara ser criado para crescer espiritualmente. É que esses resultados são mais evidentes, né? Sim, Quando você chega numa empresa e vê que o estagiário lá que se formou na USP não sabe escrever um e-mail, são coisas muito evidentes que as pessoas conseguem perceber. O problema é que esse tipo de resultado, no amplo, na sociedade, é que ela está criando essa confusão mental que a gente vê hoje, né? Que ninguém se entende, a conversa não flui, você senta com gente mais jovem, é uma tortura conversar, cara. Antigamente era gostoso, tinha papo. Vou dar o exemplo, é melhor uma sociedade de Ivan Illich do que uma sociedade de MC Pipoquinhas, ainda que eu prefiro uma sociedade de Santo Tomazes, entendeu? Sim, então, mas não, né? Tem aí uma coisa Não, que imagina todo mundo Lucas. Não, pera aí. Não é o Lucas, é Santo Tomás, Deus me livre. Eu não sou Mas eu. todo mundo meio Lucas. Né? Não, eu quero dizer na questão filosófica, pode ser uma até sociedade de Woody Allen, também ia ser chato, todo mundo palhaço. As pessoas têm vocações diferentes, elas vão fazer coisas diferentes. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, sim, que a educação voltada para o cara ter um emprego, fazer... Então, mas é que esse é o ponto. O emprego é uma atividade que vai ser realizada por um ser humano. Entendeu? E se ele não tem se ele tem as capacidades propriamente humanas bem desenvolvidas, ele vai fazer bem o emprego. Mas é isso que eu tô falando. E se você age como se o ser humano fosse um homem que trabalha, ele não vai ser bem formado para o emprego, entendeu? E de qualquer forma, então a própria premissa acaba atrapalhando a realização é uma coisa autofágica, é uma coisa autodestrutiva. Sim. Tanto é que... Então, mas aí, o ponto que é ótimo que você botou aí foram os liberais. Porque quando você sai da Segunda Guerra Mundial, e tem um livro muito bom que conta essa história, quando você sai da Segunda Guerra Mundial, você sai de uma Europa destruída. Então foi necessário fazer um planejamento. Eles começaram aí, os tecnocratas, já a fazer esse planejamento aí, pegar a Europa e começar a preparar a educação para o trabalho. Então eu vou formar tantos advogados, tantos engenheiros, porque eu precisava formar pessoas porque tinham morrido na guerra. Então, a partir de 1945, quando também formam a ONU, etc., a partir de 44, 45, começa um planejamento do mercado de trabalho e das universidades para atender esse mercado de trabalho. É dessa época em que vem a ideia, né, dos tecnocratas e da sociedade administrativa de que você precisava, então, formar a educação e a universidade só para o trabalho. O homem-máquina, fazendo jus aqui, não é uma ideia dos comunas, é uma ideia dos liberais. O homem-massa, o homem-máquina. Tanto é que as críticas, o Charlie Chaplin naquele filme, não que ele fosse um comunista, assim, mas ele era um cara mais à esquerda. Aquele filme, Tempos Modernos, é uma crítica a isso. Aquele outro filme, Metrópolis, até falaram para eu ver o filme e falar no Cine Quinto, também é uma crítica a isso. Então os artistas, os comunas, vamos dizer, eles reclamavam dessa mesma coisa também. Então, realmente, é uma coisa mais liberal, o capitalismo, né? É que o capitalismo, para eles, é o que a gente chama de liberal hoje. Não é? Boa parte... A gente não é contra o capitalismo como forma econômica. É uma boa essa coisa de trocar, de você... O problema é os o cara... experimentos mais complicados e esquisitos em relação à educação que acontecem nos Estados Unidos mesmo, são, em boa parte, tocados pela Bill e Melinda Gates Foundation. Exato. Os caras não precisaram criar lá o SNE para bagunçar os negócios. Eles só criaram a fundação, botaram dinheiro. O ZEID aqui no Brasil. O currículo nas escolas lá, exato. Unesco, Sim. que ama a Globo ama a Unesco, não sei que ligação que eles têm tanto. Criança Esperança e não sei o que, aquelas coisas. Então, tem uma premissa viciada, só que aí tem aquela coisa, né? Ou o cara fica naquele extremo que, olha, eu aprendi bastante coisa
com esses institutos de educação clássica que, se eu fosse elencar frutos do olavismo, pelo menos na minha visão, não que eu seja lá muito qualificado para fazer esse tipo de avaliação, eu imagino que esses institutos de educação clássica que têm formações são, assim, provavelmente um dos melhores frutos que apareceram ali. Pelo menos desses mais do mainstream. Eu aprendi muita coisa com esses caras, fui lá, formação do Instituto Borborema, faço uns cursos do Hugo de São Vitor, lá, etc., curso de latim, essas coisas. Sim, não, essa é a parte... Colhi muitos bons frutos disso, de verdade. Eu já sou meio burro, mas eu seria muito mais burro se não fosse esse negócio. Agora, a coisa é, ao mesmo tempo que a gente tem isso, que de fato há uma urgência em se retomar essa educação de base, em reconhecer quais são os modelos que deram certo, que formaram os grandes homens, que formaram as bases para que a ciência pudesse desenvolver, para que o espírito humano pudesse florescer, etc. Ao mesmo tempo que é importante resgatar isso, a gente não pode esquecer que nós estamos numa situação concreta também, em que, olha, existem órgãos burocráticos e políticos em que o sujeito põe o pé lá, dá uma canetada e sai o Plano Nacional de Educação. Exato. E como vocês dizem, coagem mesmo os melhores dos professores, e aí de fato eu estava equivocado mesmo, estava errado, coagem os melhores dos professores a ensinar um negócio que está errado. Ao mesmo tempo que, beleza, a gente tem que retomar as bases, é importante que não se ignore a circunstância concreta atual. Sim. Porque, olha, veja, tem um cara que ele está precisando de um emprego, ele já tem lá os seus 30 anos, ele já tem deficiências na formação, e ele, ao passo que ele precisa corrigir essas deficiências, ele também precisa aprender um ofício. Ele precisa para ontem, né? Exato. Não é uma coisa que ele pode esperar 10 anos para se formar, né? É uma coisa para ontem, ele precisa pôr comida no prato. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, tem necessidades econômicas e materiais que são urgentes e para as quais o Brasil não está preparado. E, de alguma maneira, é necessário também que se olhe para isso de alguma forma. Sabe? Então, essa questão profissionalizante também não pode ser abandonada. Exato, sim. E aí começa pelaquela coisa, tem que dar os nomes certos para as coisas certas. Isso, exatamente. Não, e assim, sabe, nesse ponto eu sou totalmente descentralizado. E a educação é isso. Esses institutos de formação clássica, eles vão servir para um núcleo restrito de pessoas que têm essa vocação. E é essencial que essas pessoas levem isso a sério, porque são elas que vão replicar para pessoas que têm uma outra camada, para outras vocações, e que essas outras vocações também sejam estimuladas através desse tipo de formação dos caras que vão passar, entendeu? E assim você cria uma pirâmide virtuosa, né? Não viciosa que nem a nossa, né? Que assim é o pior de cima que vai piorando os de baixo. O que está embaixo, exatamente. O que tá embaixo. Eu fiquei aqui olhando o celular, não sei se vocês focalizaram, eu estava aqui, mas só porque eu fiquei na dúvida de uma coisa. Vocês sabiam que a primeira vez que a educação foi obrigatória, universal, foi obrigatória a partir dos 7 anos no Brasil, foi só a partir de 1939. Peraí, deixa eu só conferir se é isso mesmo. 34. Criançada, a partir de 34. Antes disso era feliz, hein? Antes disso não era nem obrigatório a partir dos 7 anos. Daí foi a partir dos 7 anos. Agora, em 2009, a educação infantil, com 4 anos, você já é obrigatório. É 4 ou 5, por aí. É pra ferrar logo de 4 aos 17. É obrigatório. E aí, é obrigatório nos moldes do PNE obrigatório de tudo isso. Sim. O que para mim é um problema são as duas coisas. Primeiro, ser obrigatório, sei lá, a partir dos 7 anos, no mundo de hoje, é difícil você falar que não vai ser mais obrigatório. Tudo bem. Mas, pô, uma criança de 4 anos ser obrigatório estar matriculada numa creche ou não sei o quê, é um absurdo, cara. Desculpa, porque eu tenho filho até os 7 anos, se eles pudessem ficar... É que a gente precisou, porque tem que trabalhar. Mas se eles pudessem ficar em casa, não ia ter mal nenhum eles não estarem na escola. Ia ser até legal eles convivendo com a família e tal. E os amigos mais próximos. Mas o problema é essa obrigatoriedade de você colocar na escola... E com esse currículo, você não pode, por exemplo, uma mãe judia colocar numa escola especial que fale sobre a religião dela. Nós, como cristãos... até tem, né? Tem? Tem escola. Tem escolas... Peraí, fala aí. Aí você... Tem o Liesen, por exemplo. Não, mas eles são obrigados a manter
uma parte do currículo. Eles não podem Tem uma não parte do fazer. currículo. É isso que eu Não, tô tem que dizendo. seguir, tem O que cara seguir não o pode currículo, fugir do currículo. Mas E o ele pode currículo fazer um extra. vai ter um identitário ali. Sim. Vai ter. Se o pai quiser, não, eu não quero que ele saiba, que ele aprenda essas coisas, é perda de tempo, é sei lá o quê. Ele não vai poder fazer isso. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a defesa até pelo que eu entendo do Arthur, é essa liberdade de você, não é assim, só homeschooling, porque nem todo mundo pode fazer Sim, homeschooling. tem gente que não vai ter Mas é o condições. cara poder matricular na escola XYZ, né, como ele quiser. Exato. Eles são tão sem vergonhas, cara, nessa história, porque, óbvio, você pode ter várias formas, vários tipos de currículos, né? E o que é mais importante, que é a maior pilantragem deles também, que eles, hoje eles amarram também a pedagogia. Se você falou o PNA, é uma pedagogia. Vou dar um exemplo para você, recente aqui, uma das minhas filhas vai me matar, mas eu vou contar. A gente chegou aqui em Portugal, estava estudando, e de repente ela tá cheia de prova, de estudo, não sei o quê, e ela estava lendo História do Brasil, e enfim, e de repente ela jogou tudo pro alto e falou assim, não aguento mais estudar aqui. Aí eu falei, calma, o que está acontecendo? Calma. Falei, não, é muita matéria, não sei o quê. No Brasil era mais simples. Falei, por que é mais simples? Era só chegar, me reunir em um grupo, fazer um trabalho de grupo e falava que a gente ia fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Veja, isso mesmo. foi absolutamente sincero, foi um desabafo, entendeu? De uma realidade que ela viveu. Então não é de direita, esquerda, não tem nem essa... É tipo adolescente, não tá envolvida com política, não tem saco. Mas é uma realidade. Então, veja, o que acontece? E isso que ela falou está preso onde? Na pedagogia. Que é a ideia do Vygotsky, do Piaget. Então, eles trouxeram essas ideias para isso, entendeu? Então, você destruiu a educação no Brasil, não só pelo currículo, mas também pela pedagogia. Só que eles são tão safados que tem uma hora que eles tentaram uniformizar o que puderam. Aí o cara vira e fala assim, puta, bicho, mas olha só, eu sou melhor de humanas e ele é melhor de matemática. E os próprios alunos começaram a reclamar porque eu diria o seguinte, você conseguia ter um currículo que deixava todo mundo insatisfeito. Porque a gente tinha um cara muito bom em matemática, mas a média estava aqui. E esse cara está aqui. Então esse cara está insatisfeito. E para esse cara aqui, que é muito bom de humano, ele está desesperado, porque ele não quer aprender aquilo. Então, todo mundo insatisfeito. E aí os caras viram, e como é que eles fizeram essa adequação a entender de que, você pode ter vários tipos de currículo. Eles viraram e falaram assim, aprovaram recentemente. Olha, a partir agora do ensino médio, você pode escolher. Você pode escolher o seu currículo. Ou você vai para humanas, ou você vai para o ensino médio. Ou você vai para exatas. Né? Se você quiser cursar exatas. Então você pode ir para um lado ou para o outro, escolher o seu currículo, tá? É de um cinismo, entendeu? Mas é óbvio, eles sabem que o certo era você ter um universo muito grande de escolas com currículos diferentes e pedagogias diferentes. Exato. Isso que tinha que ser feito. E o pai escolhia, entendeu? Exato. Tem que ter o progressista, tem que ter o conservador, o militar, o católico, o judeu, enfim, cara. Cada um tem que ter o direito. Escola militar, por exemplo. O que é importante também cara, que os pais também meio que delegaram essa função para a escola, né? É uma geração de pessoas que, assim, preguiçosamente, porque, eu cansei, cheguei cansado do trabalho, eu não vou me envolver. Cara, a vida não é só, né, trabalho e lazer. É difícil. É responsabilidade, às vezes, boa parte da vida. Cara. Em defesa do cara, é que assim, o cara tá aqui... Eu entendo, não tô acusando. O cara tá em São Paulo. Tô dizendo que, cara, é difícil você largar na mão de uma escola. Você tem que ter essa preocupação, infelizmente é assim, cara. Mas, o negócio calma, é que é todo um sistema que ele me parece, se ele não for arquitetado por uma pessoa, ele foi arquitetado pelo demônio, pra ser assim. Porque é o seguinte... Mas foi. Porque o negócio é o seguinte, botam o cara lá numa jornada de trabalho extenuante, tem toda aquela questão... Sim, calma aí, calma, não tô dizendo que você tá errado. É que tem uma coisa que é o seguinte... Você está avaliando... Tem uma jornada de trabalho extenuante que é resultado de uma depauperação econômica e o sistema da economia baseado em dívida e não sei o quê, que aí joga a mulher no mercado de trabalho, acontece toda aquela zona que a gente sabe que aconteceu. Aí os caras têm que passar o dia inteiro no trabalho. Mas não é que o cara passa o dia inteiro no trabalho. Ele acorda 5, 6 da manhã para pegar a condução 6 3 horas de condução. Para chegar no trabalho 8h30, 9 horas, aí ele vai e, fedor do cacete, nego dando cotovelada, vagabundo escutando funk no celular, assistindo lá o Podpah no ônibus e o cara... ele mesmo ouvindo funk no celular, chato pra caralho. Exatamente, o negócio é aquele caos. Ele mesmo não estava formado. Puta, é aquela gente com pressa e aquele empurra no trem. Cara, quem pega o trem aqui, já pegou trem às 6 da tarde, 6 da manhã...
Pô, aquilo ali é uma... Guaianazes. Puta que Meu amigo, pariu. Guaianazes não, mas já peguei o 3-6 da Morei boa parte de Qualquer conexão que vai pra Morei lá... boa parte da minha vida na estação Pedro II, era a primeira antes da Sé. Ali não tem condição de você ser uma pessoa civilizada. Cara, não, exato. Ali é a selvageria. Aí o cara passa e vai no trabalho e na volta é isso de novo. Aí ele passa pra pegar um moleque na escola e chega em casa, cara, não é nem que ele não tem disposição. Irmão, em 2 horas, no máximo, ele tem que estar dormir. dormindo. Pra poder já estar no dia seguinte. E aí o seguinte, forçam o Às cara... vezes tem que fazer comida. Exato. Isso fora, pô, tem que limpar a casa, tem um monte de coisa ali. Aí beleza, primeiro, e aí tem isso. Segundo, por conta da questão da gentrificação, de toda a crueldade, da diluição do capital e não sei o que, e você aluga as coisas e não compra mais nada, o cara não tem casa e quando ele vai alugar, ele aluga um cubículo. Né? Pra botar todo mundo dentro. E aí, já é difícil ele ter filho. Se ele tem, já tá todo mundo enclausurado. E assim, cara, eu sempre fui uma pessoa que tentava ser muito austera com as coisas, era até meio chato. Que às vezes um amigo meu queria fazer uma comida diferente, não sei o que, o André. Né? O André queria cozinhar um negócio e falava, cara, faz um frango aí, que eu não gosto de coisas assim, sabe? Eu tento me manter ali. E aí eu ficava nessa, pô, vou alugar um lugar pequeno, beleza, tá certo. Eu fui morar num lugar um pouco maior. Aí, porra, faz uma puta diferença pra cabeça. Lógico. Então, o cara tá enclausurado ali, ele já tá estressado no tempo de descanso O dele. ambiente ao Não tem redor, a espaço. estética, Puta que tudo vai... Tudo... Aí acontece o seguinte, com 4 anos, mesmo que o cara queira, a mulher pegou uma licença maternidade, quer ficar uns meses com a criança, alguma coisa assim. O desgraçado do menino, coitado, fez 4 anos e forçam o cara. Assim, não perguntam a religião dele, não perguntam qual a cultura dele, não perguntam no que ele acredita. Independente do que você acredita, a partir dos 4 anos que o seu filho está começando a entender as coisas, a gente vai tirar ele de você e vai deixar ele aqui por horas nessa escola. Com o tempo, aquele filho que é o filho dele passa a ser cada vez menos filho dele. Porque gente que ele não conhece, com valores que ele não conhece, passa mais tempo com o filho dele do que ele. Por isso que ele tem que ver qual é a escola. Tudo isso dentro do contexto de que se você tiver vários tipos de escola, Sim. Você o poderia... pai vai, olha e fala Ele assim, ainda vai ele vai escolher. ter que estar preocupado e falar, cara, eu preciso escolher o que eu acho que é melhor. Eu não tô incluindo todo esse ponto, Sim. porque esse ponto é a realidade de agora. Uhum. A realidade de agora, a gente já tá na merda, entendeu? Mas eu acho que eu também incluiria o ponto dele num seguinte sentido. Você tá falando do cara que realmente é classe C, que tá Sim, ferrado, que é a classe Que logo, média. logo é a nossa. classe Logo, média, logo não, é a a B classe também. média em geral, cara, não é? Não Não tá precisa ser muito muito longe dessa, ferrado, não, não. né? Nós já É o estamos cara, empobrecidos, um cara cara. de classe média que o casal chega lá aos seus 10 pau por mês, não tem uma vida muito diferente dessa. Se o cara vai lá... Só que né? a casa é um pouco melhor, o ambiente é É, melhor, um o cara não pouco, tá tão mas- apertado com as contas. Tá, mas consegue pagar. Exato. Enfim. Às vezes está endividado, mas está rodando, Aham, né? sim. Mas eu acho que um ponto que você colocou aí é que eu vejo, às vezes, no cara que tem a condição. É o cara que é muito rico e ele delega pra babá, exato. delega pro não sei o quê, né? Delega pros professores. E o professor, cara, ficou um negócio tão louco na sociedade, aí a gente falando de todas as camadas, que eu vejo, por exemplo, o pessoal mais simples, ele se envolve mais com os filhos, até porque ele tá num ambiente ali, né, de violência e tal, ele tem que ficar de não, olho. fica Se meio, qualquer sinal, o cara tá ali preparado. Mas quando... até perdi o fio da meada. O cara que pode escolher O cara e o cara que tem a pode condição, é. Tem Eu fui num condição. aniversário Eu vou recentemente lembrar. num restaurante caro. A criançada tava toda em iPad. Então. Sim. Não, era é isso. comum. É isso Não que é- acontece. O pai perde esse link e o professor também perde, porque primeiro a gente vê o nível que tá as escolas, a gente ouve até também de pessoas próximas como é que é o clima de uma escola pública, o aluno não respeita o professor já faz o arroz com feijão, porque ele sabe que se ele tentar exato. puxar um pouco mais, ele vai ser hostilizado, vai ser até com algum tipo de violência Exato. mesmo, física. Perigoso, Então, assim, o cara meio que fica órfão com pai e professor. Ele tem o pai, ele tem o professor e ele tá órfão de um educador E de ninguém olha verdade, pra de um ele, exemplo de educação. E isso é muito triste, porque é também um exemplo. Aí, pais divorciados, aí você vai juntando toda E olha, tem uma coisa que o Olavo você fala. Cara, quantas almas estão sendo perdidas, Quando o Olavo- espíritos sendo dissolvidos. O Olavo fala né, das nessa- 12 camadas da personalidade lá, pode criticar a teoria e tal, não sei o quê, mas tem uma coisa que ele fala sobre o desenvolvimento da 4ª camada que é verdade, que é sim. o menino,
ele quando ele entra nesse convívio social na escola, a criança costuma ter um desejo de aceitação social. É nesse período que muitas vezes o menino relega algumas coisas que o pai e a mãe ensinaram para agradar o grupinho de amigos, tem uma pequena rebeldia, e aí depois isso se corrige quando ele percebe camada que... até uns 30 anos. Isso costuma se corrigir, ou costumaria se corrigir numa situação normal, quando o sujeito ele percebe assim, tá bom, meu pai e minha mãe me amam, independente do que eu fizer, tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai, beleza, vou viver minha vida e vou focar em outra coisa, né? Isso não tem mais o centro das minhas atenções. Só que cria-se na escola um ambiente cultural, por conta dessa questão da secularização, em que, por exemplo, total, né? certos valores não são admissíveis. E mesmo que o pai seja religioso, se ele não conseguiu fazer essa doutrinação adequadamente, doutrinação no melhor dos sentidos, literal mesmo, vai chegar um momento que o filho dele vai ser quase que treinado pelo meio social para ser um opositor aos valores dele. Isso começa a criar um ambiente familiar que, assim, é desgraçado. E aí tem um ponto que eu queria chegar aqui. Eu, por princípio, eu sou meio autoritáriozinho em questão de educação, saca? Eu acho que tem coisas que não devia deixar mesmo. Não, mas em o questão de negócio educação, eu acho também. A criança precisa ter realmente coisas que não pode, coisas que pode. Só que, olha... O humor tem que ter limite, a criança não. Vai cagar, né? O filho do cara não é meu filho, entendeu? O filho do cara não é meu filho. Eu tenho que ter algum respeito pela família, pelo fato de que o filho dele é filho dele. Isso. E não me meter onde eu não sou chamado. A não ser que seja uma coisa grave. Tem uma criança sofrendo violência, você tem que intervir. Né? Mas o negócio e na situação em que a gente tá, só de você ter um respiro e o governo deixar que famílias tenham o direito de fazer o que famílias têm o direito natural de fazer, né, que é escolher como as crianças daquela família vão ser educadas, já seria um baita alívio, respiro. Exato. Né? Então, de fato... Não, e você falou uma coisa muito importante dessa coisa, rapidinho, só para finalizar aqui. Quando o pai manda a criança e ele tem essa coisa dos valores, vamos supor, cristãos, que é a maioria no Brasil, os evangélicos, né, que até os petistas estão falando, querendo agradar evangélico, não sei o quê, e aí o cara manda o filho para a escola, a própria escola, como autoridade e como lei, como o PNE e todas essas coisas, eles dizem assim, não, mas você tá lá com seus pais, mas na vida real aqui, a brincadeira é diferente. Não tem Deus, não tem, o Estado é laico, e a gente só vai te ensinar que aquilo lá é meio que história de Papai Noel. E aí, como o cara quer pertencer, como ele fica mais tempo ali, aí a chance dele realmente comprar essa ideia e falar, não, meus pais são mais velhos, eles são meio... mas é normal, né? O pessoal simples, eu tô aqui aprendendo o mundo, né? O que a educação está me proporcionando, enquanto meus pais, eu amo, eu os amo os dois, mas eles são meio ignorantes, mas tudo bem, deixa eles lá. Então fica essa situação insustentável. Fala, Arthur. Então, não, mas tem muitos pontos bons que o Lucas falou e que a gente bota muito na questão, talvez, do comunismo, mas também tem um cara que ajudou a destruir essa base que é importante, chama o liberalismo. Porque, na verdade, é o seguinte, como eu percebo, como você falou, a ideologia. Mas por quê? Porque na prática, o que aconteceu com os pais? Veja só, é muito difícil, eu sou pai, Trielli também, né? A gente não chegou e não recebeu um treinamento de ser pai, quer dizer, eu não recebi. Então, você não tem ideia realmente não é só dos valores, a gente está falando sobre princípios, coisas abstratas, mas tem uma parte prática disso. Ninguém chegou pra gente e falou o que é ser o pai. Então você começa a olhar pro seu pai, da sua história, da sua família e repetir coisas que você fazia, sabe-se lá por quê. Exemplo, você vai dormir da noite. Por que 8h30 ou 9 é um problema, ninguém sabe. É um mistério profundo, porque alguém falou, eu dormi às 8, mas, por exemplo, pode ser que a mulher de alguém, né, a minha, quando foi pequena, o pai mandava dormir às 9. Então, e ela fala, não, bom é às 9. Mas por quê? Porque meu pai mandou. Não, meu era 8. Então, o motivo não sabe. E aí tem um ponto importante, porque a igreja, seja católica, seja protestante, ela tem essa preparação.
Se você é religioso nessa época, assim como tem o de noivo e tem um pastor ou padre que te ajuda a dizer quais são as atividades do marido, o que você tem que fazer, o que é ser um marido, você também tem o que é ser pai, quais são as atividades, como se organizar, quais são os princípios bíblicos que você tem que se guiar. Então aquilo ajuda a organizar a cabeça do cara. Porque a grande maioria da população brasileira hoje, eu tô te falando que não é só o cara que pegou o busão, não é só o cara que pegou o trem de Guianazes, entende? Eu passei por isso quando eu tive meu primeiro filho, eu estava no mercado financeiro. Então, para mim, e naquela época, Matheus nasceu em 2000, eu sei, óbvio, 2007. Mas assim, ele chegou naquela época, eu falava assim, pô, qual é o... Eu não tinha ainda me convertido, entendeu? Então, para mim, qual era o grande objetivo do pai? Era trabalhar e botar dinheiro em casa. E dar o iPad. Então, assim, cara, olha só, fiz minha parte, bichão. Porque o cara, porque não é por mal, o pai não é um desleixado, ele acha que ele cumpriu a atividade dele. Cara, eu botei carne na mesa, botei a cerveja na geladeira, tem o suquinho ali, tem o todinho, companheiro, e comprei teu celular. Fiz minha parte, agora eu vou chegar aqui e ver meu jogo, entendeu? Então ele acha que o limite, quer dizer, que a atividade paterna dele é exaurida e cumprida no momento que ele botou o lado material na mesa. Isso é uma ideia materialista, do liberalismo. Tá? Então, e muitas vezes o cara trabalha na ideia de que eu vou trazer um pouco mais para minha casa, vou trazer um pouco mais, e ele chega muito cansado, exaurido em casa. E ele não tem a menor ideia de que ele tem que sentar e ele pegar o caderno e ele falar, olha, hoje a gente vai ter aula, hoje vamos ver sua matéria, entende? Ele não tem essa ideia. E é muito conveniente, é muito fácil no sentido, veja, não é que... É bom, alivia o sofrimento dele a ideia do colégio aos 4 anos de idade. A ideia resolve. Ainda mais quando o cara tá com apertado de grana, que é a grande maioria enorme maioria do povo brasileiro, e de repente fala, mas no colégio tem almoço e tem lanche, e tem janta, né? Tem a janta. Então o cara fala, graças a Deus, ótimo, deixa o moleque até o jantar, pelo menos ele tá no colégio, não tá na rua. Então, que também a uma igreja coisa melhor do que tá na rua mesmo, né? De certa forma. Sim. Só que e aí os caras capturaram, quer dizer, a esquerda, o liberal, foi capturando essa ideia do garoto no colégio, baseado nessa situação real de uma família em que o pai virou pai, mas nunca foi preparado para ser pai, não sabe como é que é a atividade de ser pai, ninguém avisou para ele o que é ser pai, e ele tenta dar o melhor dele, mas assim, voando sem instrumentos, entendeu? O cara voa, eu voei durante muitos anos sem instrumentos, até o dia em que, cara, me converti e eu descobri uma coisa que era absolutamente inacreditável. Gente, a igreja tem a reunião de homens que vai lá e explica, pô, cara, o pastor chega, olha, seria bom você fazer isso, guiar seu filho assim, na hora tal, ler o evangelho, ter o cultinho à noite. Aí você fala, nossa, isso existe, é possível. Sim. E aí você meio que faz, no início ninguém gosta, né? Porque no meu caso nem todos eram convertidos também, mas você vai botando, de repente a turma gosta. E aí você vê, cara, organizou. Né? E você participou daquela vida, né? Coisa porque que você não estava fazendo. Isso era pior. Na verdade, assim, não dá pra gente saber o que é pior. O moleque ficar desde os 4 anos de idade na escola, ou como era na minha época, em que o pai estava trabalhando, você ficava vendo o show da Xuxa, né? Tem um outro ponto também, os pais não foram criados para ser pais, eles não sabem ser pais, e onde eles vão buscar referências? Muitas vezes era na Unesco. Na nossa época, muitas vezes era o quê? Era a reportagem do jornal falando sobre, agora os pais, não sei o quê. Tudo isso junto com o quê? Com a novela tem um caso, não sei o quê. Você vai criando um caso, justamente, não é só material, é pior, é um espiritualismo barato, é uma tentativa de destruir a alma da pessoa para que ela fique realmente parecida com aqueles modelos que os caras colocaram lá como padrão. Isso durante muito tempo foi assim, entendeu? De repente, cara, o moleque com 4 anos da escola acaba sendo até melhor. Por pior que ele esteja sendo doutrinado, porque é aquela coisa, você tem os exemplos reais, você pode ter a chance de não gostar daquilo, né? Um moleque com 4 anos é uma professora e fala, ela tá falando um monte de bobagem. É mais difícil. Eu não me empatizo, sei lá, quando eu era criança tinha um monte de gente que odiava, entendeu? Mas assim, já a TV é sedutora, a internet é sedutora, ela acaba deixando o moleque dentro de uma espiral. Eles são mentirosos, muito mais eficientes. E os pais também acabam caindo um pouco nessa... Você compra mais. O professor, às vezes, é aquele cara, o professor você ouve, chato, eu tenho que ouvir pra passar de ano. Faz aí, que eu tenho que escrever. Foi muito isso, né? Ouvir nem
de ano passado que eu não ouvia nada. Né, Nem o que aqueles caras falavam. Mas você falou uma coisa que eu tenho umas dificuldade até em expressar, porque eu acho que muito pai, por exemplo, que tem também esse outro lado do cara que fala assim, o cara só trabalha, não quer saber de mim. O que eu vi de filho de rico, que era mal agradecido, né, pelas coisas que tem. E o pai realmente conhecia o pai amava o filho, mas às vezes a forma do homem, isso é muito masculino, dele expressar esse amor, assim, cara, eu vou fazer essa família crescer financeiramente. Às vezes é o que ele pode dar, né? É o que a gente conhece um monte de cara travadão, o cara, você sabe como é que é isso. Não é o meu caso. E eu vou dizer mais, às vezes o cara chega em casa, não é ver o que a lição que o filho tá fazendo. Eu confesso que eu vi muito pouco as lições que meus filhos fizeram, apesar de acompanhar, vez ou outra, assim, mas não é uma coisa que eu focava. O que eu focava era perguntar mais ou menos o que tinha. E a conversa. E o papo, cara. Bater aquele papo reto de várias vezes. Pô, dar uma volta com seu filho a pé é uma das coisas mais enriquecedoras. Eu tenho certeza que para eles é aí que eu coloco os valores. Ou então eu tô dirigindo, meu filho tá lá, ele me mostra umas coisas, eu falo... Eu sei porque foi assim que meu pai colocou os valores em mim. Não foi me dando lição de moral, chegando e falando, claro, que isso mesa ajuda, do jantar, ele é pai, tem que fazer. Mas realmente o que ficou é aquela volta no quarteirão. Pô, vamos até... A gente morava na praia, pô, vamos até a praia dar um rolê. Aí dava um rolê, pô, você tá chateado, que foi tomar um pé na bunda? Pois é, pai, pô, tá foda. Essa hora que eu acho que eu aposto nesse momento. Só que se o cara tem essa vida que não para, fim de semana, aí o cara também quer sair, quer se levar. É foda, você precisa olhar um pouco pro seu filho. Olha, tem uma visão de mundo que foi, uma cosmovisão que foi incutida nas pessoas, que é que tudo é por acaso, nada tem significado. Então não existe isso de papel do pai. Cada pai é um pai e cada pai vai fazer o seu papel de qualquer jeito. É óbvio que as pessoas são diferentes, né, que tem um nível de individualidade, mas tem algumas coisas que não mudam muito, né? E tanto é que, cara, você pode... Tem aquelas coisas aqueles ditados populares, né? Aqui é fonte, ditado popular. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Porque você conversa com as pessoas, são mães que foram criadas de diversas maneiras diferentes e com cultura diferente. Mas elas têm uma unidade. E aí tem um negócio ali que não muda. Então, eu sei, mas é que tem uma coisa de temperamento que às vezes eu acho que tem uma leitura errada. Tipo, tem muito pai frio que demonstra... Aí a literatura e o cinema e as coisas ajudam. Você vê um personagem, pô, você vê lá nas entrelinhas um cara duro, sei lá, aquele filme do carro lá, do Clint Eastwood. O Torino. Gran Torino. Pô, o cara é duro, não sei o quê, mas é um jeito, você fala, pô, existe um jeito, não seria o meu jeito de educar meu filho, mas se eu tivesse um pai assim, eu entenderia melhor. Falar, pô, não é que ele não me ama, né? É que tem uma coisa que é o seguinte, tal, existe uma coisa que é essencial no trabalho do pai, existe uma coisa que é uma qualidade que existe na paternidade e que foi retirada do horizonte de consciência das pessoas, que é o seguinte, olha, o pai, dentro do cristianismo, se diz que o marido é o sacerdote do lar, o homem da casa é o sacerdote do lar. O que é o sacerdote? O sacerdote tradicionalmente, aquele que oferece o sacrifício. Então tem um elemento sacrificial em como o pai age. O pai se sacrifica o tempo inteiro. Sim. Não que a mãe não se sacrifique, mas tradicionalmente, essa coisa do pai provedor, etc. Pô, o cara vai sair da casa, né? Ele vai lá pro trabalho, ou ele vai caçar, ou ele vai se expor ao perigo para trazer algo ali para dentro. E ao mesmo tempo, olha, a figura sacerdotal é aquela que tem o contato com as coisas do alto. É aquele sujeito que ele vai de fato doutrinar a família em relação às coisas da fé. Normalmente, ele tem essa relação com a mulher de ser como que um exemplo de vida espiritual para ela, que ela traz para dentro e reflete para os filhos, né, de certa maneira. Então, tem essa figura no pai, e o pai tem uma coisa que é muito curiosa. Ele costuma ser aquele sujeito que impõe o limite. Não estou dizendo que a mãe não impõe. Sim. Mas o limite do pai é o limite mesmo. É o vou chamar seu pai, né? Ele é aquela figura que costuma ser o responsável por dar a forma do lar, né? E, obviamente, a mulher coopera com isso, né? Isso olhando de um ponto de vista tradicional. Tanto que, em geral, você vê a mulher, a mãe que educa dentro da casa, mas é aquela coisa assim, quando a criança levanta a voz, aí o pai levanta-se. Eu lembro em casa era assim, só dá porque eu apanhava da minha mãe, mas se eu tentasse revidar, eu só ouvia o meu Carlos Eduardo,
E aí Você já, gelava. opa, Acabou. Aqui deixa eu ela não me posso- bater. é. Ficou Melhor ela ruim, me bater ficou do que ruim. ele. Cara, e a forma, agora aqui, a forma de colocar o limite vai mudar de pessoa para pessoa. Porque da mesma forma que você tem o seu temperamento, seu filho tem sua genética, né? Então não à toa a sua forma de lidar com isso provavelmente vai funcionar melhor pro seu filho. Então Às vezes, assim, sim. E para cada filho é de um jeito. Exatamente. Porque com um A genética vai um pouco mudando, mais. não sei. Tem um que você tem que falar, não, filho, ó, vamos entender isso aqui. O outro não, é assim, acabou, velho. Acabou. E é mesmo. o cara assim, entende, cada um né? é um é de um jeito. Mas assim, tudo isso que você falou é muito bonito, mas tem que combinar com os russos, né? Não os O nossos ideal, russos esse é o que mundo- pagam o a mundo gente. deveria. Na vida real, o meu ponto aqui, só para finalizar, é exatamente esse. Na vida real, a gente fica aqui falando, né? E a gente já falou isso também várias vezes. Mas na vida real você tem que adaptar um pouco essas coisas, Sim. no sentido de que, pô, cada pessoa é única, deixa eu ver se eu consigo exprimir. Porque essa visão de hoje, de que o pai tem que ser meio o pai legalzão, meio afeminado, que é aquele cara pai-mãe. Eu diria e que é não sei o pior, quê. porque essa educação está sendo formada para desprezar o pai, desprezar a autoridade de pai e mãe, inclusive. Porque senão Mas o continua pai não te ama, entendeu? O que eu quero dizer, às vezes a dureza, e eu nem sou um pai duro, eu sou justamente mais parecido, mais para um lado de um paizão meio quase amigo, eu tenho autoridade acima da amizade, eu deixo isso sempre bem claro, que eu sou pai antes de ser amigo, apesar de estar incluído no pacote, mas a coisa é, os pais que não têm, eu sou o cara mais ligado à arte, não sei o quê, você tem mas os pais que são mais firmes, e tem muitos pais, eles são mal interpretados hoje em dia. Esse o meu ponto todo, entendeu? Sim. Que às vezes o cara tá lá, é firme, mas tem um jeito de demonstrar um amor que não é essa coisa quente, carinhosa, mas tá ali. Pô, meu pai trabalha muito, nunca me disse um eu te amo, não sei o quê. Ele vai deixar pra dizer naquele momento que você precisa ouvir. Eu digo todo dia, porque eu sou assim. E aí, tem uma É isso que eu quero decisão que dizer. é. Existe uma coisa muito. Cara, não adianta querer o ideal, não adianta querer a teoria. A realidade vai ser sofrível. Você vai ter Sofrida. problema com seu pai. Sofrível. Vai ser sofrível. Pode ser. Não adianta, a realidade é sofrível. Você vai ter problema com a mãe, vai ter problema com o pai, vai ser normal questões que não vão ser resolvidas, porque, cara, é assim a vida. Seus pais tiveram questões para trás e vai ficar assim. O que eu acho o problema dessa geração, desses PNL, PNF, sei lá o quê, é o seguinte, é uma criação para desprezar a autoridade paterna, desprezar a autoridade materna, a ponto de você ver, outro dia eu estava vendo no Twitter, uma menina falando assim, e quando você está almoçando e descobre que sua mãe é racista com você. Falei, não, peraí, cara, não tô lendo o negócio Não faz desse. sentido. Até, né? É engraçado que o Twitter é uma loucura, né? Um balaio de gatos. Aí tá falando, cara, você tá falando que tua mãe que te criou desde pequena Não é só racista. criou. Não. Como é que ela pode ser racista com ela mesma? Porque ela é Vamos supor, a própria porque, raça. não, a questão é porque ela falou que o cabelo da menina era muito duro, uma coisa. Minha mãe foi racista comigo mesmo. Cara, então, isso é fruto, não é? A menina é uma. A gente tem que ter o lado de que, cara, estão demonizando também o pai. Sim, é a O mãe. pai e a mãe. Então, às vezes, cara, é muito da reação dos pais e também, cara, é pior do que no passado. Sei lá, tá tudo. Eu falei que o passado era melhor, agora já me. Não tenho. Nós Não sabemos nada. Tá essa é a zoado verdade. há muito tempo. só vai piorar, Não vai exatamente. piorar, Só o vai negócio piorar é- se continuar nessa toada. Porque é isso. Aí o pai olha e fala, cara, dentro da minha casa eu sou um inimigo. Né? Como é que, logo eu lido com que isso? vou trabalhar todo Exatamente, dia, que boto dou comida carinho, lá. às vezes E até, aí né? e, cara, não adianta, os pais não vão chegar e falar, então tá bom, pega suas coisas e vai embora. Não, cara, o pai É olha e difícil, fica, pô, muito difícil você tomar esse tipo de Porque atitude. todo mundo também no Embora Twitter. Eu adoraria, Todo mundo no Twitter fala: se fosse meu filho, vai lá, meu amigo, vai lá, exatamente, chega você. Exatamente. Você nunca Se quer fosse chegar. meu filho, quando chegar é na o pior hora- dos cenários, é você ser inimigo do teu filho. Talvez seja a pior das maldições, né? Todo mundo que fala isso no Twitter, eu tenho certeza de uma coisa, não tem filho. Porque é impossível. Mas hoje, o que você fala, eu não sei no passado, porque eu sou pai no presente, né? Então não sei se é No passado a gente era filho, né? É isso. Mas, por exemplo, eu tive um pai super duro, mas ao mesmo tempo muito carinhoso, que era Sim, super, sim. super É isso esquisito, aí, né? meu pai também. Então ele mantinha uma distância regulamentar e tal, era um outro tipo de pai, pelo menos do que eu sou com meu filho, com toda certeza. Mas, por exemplo, o que eu digo é que teve um período na escola deles em que o que você está falando é exatamente, eu senti isso, eu senti duas coisas, né? Senti que eu era meio que inimigo, porque eles começaram a ser contaminados por essa ideologia,
né? Então, como se o fato de você ser um cara, às vezes, pô, eu gosto, né, de boxe, um cara que faz uma piada um pouco mais politicamente incorreta e que às vezes é mais enérgico. É muito comum hoje, por exemplo, e é muito difícil, eu digo que a própria definição da masculinidade, que quer acabar com a masculinidade paterna, né, ela tem a ver com até a forma de se expressar, porque é natural o homem ser mais rígido. Só que hoje, se você for um pouco mais rígido, um pouco mais enérgico, vão dizer que você é tóxico, que você está violentando psicologicamente. Quer dizer, você ser homem, já só de você ser um pouco mais energético já é uma violência, entende? Sim. Mesmo que você não tenha violência, mesmo que você seja uma energia verbal para você mostrar para aí, para que não dá. Exato. Entendeu? Então isso já é um contaminado, mas eu tive também, e eu sempre perguntar assim, o que me salvou desse processo que estava acontecendo foi exatamente o que o Trielli disse no início. Não foi a lição de moral que eu tentava dar, não foi tentar o bullying que eu fiz de lote, mas foi a saída. Vamos tomar um sorvete com seu pai, entendeu? E no meio do caminho, às vezes é curioso, porque você acha que você precisa ter um grande encontro com seu filho, de horas, de falar. Não, é 10 segundos. Às vezes é um silêncio sepulcral que você fala, cara, meu filho não tá falando comigo. Mas você fala um negócio com ele, ele responde, ele pegou, ele já entendeu, criou conexão, porque para ele, aí você começa a entender que você gostaria que tivesse uma conversa dinâmica, mas para ele, o momento é tão mágico que ele fala assim, caraca, eu tô aí meu pai, e aquilo passa a ser uma coisa quase de contemplação para ele, entendeu? Para todos eles, para as meninas também, mas aí ele vai, e de repente, entendeu? Por exemplo, o maior programa que a minha filha, eu percebi que ela queria fazer comigo, e no início, na primeira vez, mas eu fui contrariado, porque eu tava com uma culpa danada, porque eu tinha viajado a semana toda, não sei o que, trabalhada. Ela falou assim, pai, vamos no shopping comprar maquiagem? Puta, domingão, né? Falei, no shopping, é natural dizer, vai com a sua mãe, entendeu? É natural, eu não tenho nada de maquiagem, né? Zero. Mas ela tava super animada, e a maior alegria dela é que, obviamente, né? O que eu fazia como todo bom pai? Eu quero ir embora logo. Imagina uma loja de maquiagem, né, ali no Eldorado. Pô, o que eu queria fazer? Ela pegava, pode o que você quiser, eu só quero ir embora. Aí ela, pode nascer, acabou? Não, mas não é assim, tá, pode. E ela achava o máximo. Aí vinha a vendedora, nossa, pai, é muito legal. Então, isso virou um programa entre a gente, entendeu? Tanto que até hoje, passado anos, ela só vai na loja de maquiagem, ela fala assim, vamos na loja de maquiagem? Eu falo, vamos, entendeu? Virou um programa nosso. Mas é exatamente esse programa, esse momento é um momento muito especial que vai se formando. E aí eu consegui sair dessa espiral, que o colégio, e eu tenho essa frase que eu já disse várias vezes para vocês, que se eu pudesse salvar meu filho de alguma coisa, eu salvaria da escola, né? Tanto que eu tentei salvar, eu tirei de algumas escolas brasileiras, porque eu vi que o negócio estava ruim. Bom, aqui melhorou um pouco, entendeu? Melhorou, mas lá tava punk, aí tava pior. Eu falo isso sobre a faculdade, eu falo que se o meu filho entrar na faculdade, ele não vai ganhar um carro. Ele só ganha se ele não entrar. Eu deserto. Se entrar na federal, tá deserdado, né? Mas é óbvio que é brincadeira, porque, enfim... Não, é o contrário. Eu acho que também é esse ponto meio enfim, entrando nessa onda... Tem que estimular a entrar na faculdade de tirar aquela galera de lá, entendeu? Eu não sei, cara. Tem casos e casos, eu não sei, talvez... Tem que estimular, tem que entrar na faculdade, porque o ensino formal também é importante, é fundamental. Não é superestimado como fazem. Mas existe algumas coisas, por exemplo, a gente reclama um monte de coisa, porque todo mundo é influencer de internet. Mas você pega qualquer um desses bunda mole, vai discutir com um professor marxista de uma universidade federal, vai ver o pau que você vai tomar. Você vai ver o pau que você vai tomar. Vai discutir lá com o João Paulo Neto, João Pedro Neto. Então, aí entra uma coisa, Carlão, que entendeu? Eu acho que então esse fetiche da não formação do calma, ensino é que formal, tem uma coisa aí que é o acadêmico seguinte, é meio estúpido. É que depende do que o cara tem que fazer da vida. Não, mas eu não tô... Você tá particularizando coisas que eu não tô entrando no mérito, entendeu? Não, então, é que tem uma é evidente que cada um vai para um lado, porra. Se o cara for fazer ferreiro, ele não precisa fazer formação acadêmica. Calma aí, o negócio as pessoas entram na faculdade, enxergando na faculdade uma preparação para um trabalho.
Quando, na verdade, a maior parte dos trabalhos, eu não sei se é medicina, engenharia Sim, exato, e direito, que o cara vai precisar mesmo passar por aquilo, porque senão não tem jeito. A maioria dos trabalhos, o cara aprende melhor. Se ele, se enfiar lá como jovem aprendiz lá na asa de alguém, encher o saco do cara até aceitarem ele, ou o pai dele mesmo faz, ele aprende com o pai, ou entra num curso técnico que dá uma abertura e tal. Formação técnica a maior parte das vezes boa parte vai resolver. disso porque aí. tem uma confusão, cara. Esses dias eu vi um vídeo na internet que virou moda esse negócio do cara jovem que ganha um dinheiro, ele fala, eu tenho tantos anos e ganho tanto. Nossa, isso aí... Aí teve um que fez assim, eu tenho 20... disso. O cara fez um que era, eu tenho 21 anos e ganho 1.000 e poucos reais. E a cara dele na miniatura era ele meio triste, assim. Aí ele fez eu me dou muito melhor com gente assim. Ele fez o vídeo. Muito melhor. E teve uma hora que ele fez uma reclamação que clicou um negócio na minha cabeça. Ele, porra, eu vou pra faculdade, eles ficam lá me ensinando teoria. Tinha que ter uma aula de como eu uso o meu programa de edição aqui, o Premiere, a interface. Falei, então... Tem uma confusão que a faculdade não serve para isso. Né? Então, agora, para o cara que se diz intelectual, que busca essa vida, cara, em alguns momentos isso é fundamental. Não é só floreio. Não é só. Talvez ele tenha que passar por isso. Tem que passar por isso, entendeu? Ou então ele vai buscar, como o Olavo buscou, uma formação paralela, mas uma formação muito profunda daquilo, entendeu? O Olavo não estava brincando de ser intelectual, ele estava aplicando aquilo a sério. O que eu vejo é um monte de gente com fetiche de falar, nossa, não sei o quê. Cara, você vai pegar qualquer professorzinho da USP de assuntos sérios, não desses assuntos identitários que são os que mandam, Márcia Tiburas da vida. Né? Mas você vai pegar os caras que estudam a fundo, que estão lá lendo grego, lendo não sei o quê, cara, desculpa, você vai tomar um cacete. Não, tem muita gente boa. Mas é que o ambiente o problema da universidade, cara, dependendo da universidade, da cidade, o ambiente, tem tantas... A questão do ambiente a brincadeira que eu faço é uma brincadeira mas meio a meio. Não pode demonizar. Não pode demonizar. Não acho que... Eu vou ter que ver caso a caso também. Vai falar, vou para essa faculdade e tal. Provavelmente eu não vou ter muito o que fazer, porque ele vai estar perto dos 18 anos, ele vai ser livre para fazer o que quiser. Mas eu vou falar assim, cara... Mas a tua formação de base é outra. Eles já têm um nível de cinismo humorístico, não um cinismo no mau sentido, mas aquela coisa de olhar para tudo e falar, bom, não leva muito a sério nada, que eu acho que salva um pouco. Mas eu não sei, né, cara? Quantos pais que criaram bem filhos e eles foram para a universidade e voltaram malucos? Mas aí é rezar para Deus, entendeu? Difícil, deixar na mão de Deus. Enfim, é isso aí. Então, bom, pode querer controlar o destino, assim. Dito isso, acho que... já tô vendo aqui o reloginho agora que tem... Tá bastante, já passamos... A gente já tá... Estouramos o tempo regulamentar. E não esgotamos o assunto. Esse assunto também... Eu acho que... Poxa, o Arthur quer falar alguma coisa? Você que tá fora é sempre o que tem a primazia da palavra. Não, muito obrigado, muito gentil. Eu vou citar a Carlos de Freitas, como sempre. Acabou, porra. Não, mas acabou. Esse é outro. Esse não sou eu. Não, eu fecharia que é o seguinte, eu sempre tenho um momento de grande otimismo e fé em Deus, porque no final é quem nos salva, né? Mas esse plano que a gente falou no início, plano nacional, de todas as maluquices que nós falamos, a que mais é assustadora é que os caras de fato estão querendo, para mim, operacionalizar e colocando sindicato para tomar conta da escola. Então os caras, de novo, eles vão criando feudos que se agarram e tornam proibitivo a questão educacional. E aí a gente pensa, eu acho que o nosso, né, quem nos assiste, pensa assim, bom, então os caras vão conseguir, porque o nosso Congresso hoje, mesmo os deputados de direita, não param nem para pensar seriamente sobre esse assunto, né? Não tem uma visão clara. E aí ele fala assim, esses caras vão se entranhando, vai ter sindicato, vai ter não sei o quê. É verdade por um lado, mas por outro, eu vejo como um movimento que em algum momento vai dizer assim, olha, eu não quero consertar isso aí. Vocês gostaram da porcaria que tá dando? Fiquem com isso. E deixa eu fazer uma estruturazinha paralela aqui, deixa eu tocar o meu. E aí eu vejo que a saída talvez seja por aí. Porque aquela estrutura vai estar tão engessada, tão aparelhada, tão difícil que você não vai conseguir tirar. Mas talvez você tenha força política para se livrar dela. Fiquem com isso, fiquem com esse lixo aí, fiquem com essa porcaria, que eu vou fazer uma paralela aqui. E aí você consiga talvez implementar esse negócio que a gente falou de
novos ensinos, novas formas educacionais, com a família podendo escolher. Enquanto Entendeu? isso não Então, acontece, acho que uma das coisas mais interessantes que a gente falou aqui Deus nos guie. e que é de utilidade pública mesmo para as pessoas é, cara, enquanto isso não acontece, se não tem alternativa, se, pô, tá, o moleque vai ficar na escola mesmo e fudeu. É aquela coisa, usa esses momentos pequenos, os menores O momentos, papo, a saída, o Exato. sorvete, é isso aí. o que der, mesmo que seja só pouco. no fim de semana. Ah, não dá durante a Cara, semana. mesmo porque que você não vai e seja volta, fim de semana porque não dá o dinheiro, saca? É. Tipo, mesmo que não tenha dinheiro, sai mas e vai tem caminhar. dinheiro, dá uma volta, Saca, exato, é isso não aí. precisa de dinheiro. No domingo. As melhores coisas que eu fiz não foi fazendo programa com grana, não foi indo no cinema, não foi. Foi assim, andando de carro, foi dando uma volta no quarteirão, foi Tocando a campainha do vizinho e sair E correndo. sair correndo, Pô, é. é uma maravilha. Clássico. Então esse tipo de coisa de pai e filho, né? Exato. Essa coisa, Bater carteira no metrô, desculpa. usa esses pequenos momentos. Se tem alguma comunidade próxima, muitas vezes nesses casos das periferias, por exemplo, religião. o que salva a molecada é que a mulher enfia lá o menino na escola dominical, Isso, aí isso. uma vai trabalhar, a outra cuida do filho porque é da igreja, não sei o que, aquela coisa toda. Isso aí. Então é se juntar nessas comunidades e usar os pequenos momentos. A gente porque... fala muito dos pais aqui, porque a gente é pai, mas tem o papel das mães também, Sim. né? Que é de dar aquele acolhimento. É a mãe que vai, quando o pai briga, a mãe fala, não, vem aqui, filho, tudo bem, vai passar, é só não fazer de novo e não sei o que, né? Pois é. Olha o som aí. Agora eu não tinha, nem reclamei, porque eu falei, vai que sou eu. Calma. Isso aí. Fomos, calma, vai dar tudo certo, calma. É isso aí. Então, e se você gostou desse assunto, esse vídeo da Ana Maria aqui, ela explica muito bem o que está acontecendo em maior profundidade, de maneira mais sistematizada do que essa bagunça que a gente foi a nossa faz aqui conversa. no programa Quinto Elemento. Então, assistam o vídeo da Ana Maria, que entrou na cabine para explicar o Plano de Educação Nacional. Ana Maria... E ela tá sempre aí, né, tem verticais no Instagram. Sim, então exato. assistam os Aí vídeos com a da Ana gente, Maria, é isso aí. tá sempre por aí. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Até a próxima. Vai ter estreia, hein? Não sei quando, não sei se já é semana que vem, mas logo vai ter estreia. Carlão com Joel, Opa! certo? Certo, é isso aí. Mesa Já pra tem dois. teaser? Mesa pra Vamos dois. gravar um teaser? Hã? Vamos gravar um teaser? Vamos? Não, Não, Mesa hoje, pra né? dois, que é um papo super legal com o Joel. Qual é o sobrenome do Joel? Gracioso. Gracioso, pô. Joel Gracioso. Gracioso. Joel Gracioso. Duas gracinhas em cena. Inclusive, você pergunta pra ele lá, qual é a formação que o senhor teve na faculdade, quem foi que te ensinou a ler texto filosófico, ele vai falar vários nomes do progressismo aí. Aí, Sim. ó, você vê? É, E virou então, o mas Joel. E ele é o Joel. E Caras estudou muito na bons. universidade. E o Carlão, os dois conversando sobre coisas muito interessantes. É. É. E é isso.